Era um jornal muito charmoso, tinha 10 minutos de duração, apresentado por uma criatura extraordinária, que era Márcia Mendes, que era uma locutora de uma voz muito bonita, e ela mesma, uma pessoa muito bonita, pessoa marcante, uma das pessoas mais marcantes, né, que já apareceram no vídeo da Globo. E era um jornal de charme, era uma coisa muito bem feitinha. A atriz Brigitte Bardot reaparece. Tinha as frases do dia, achados assim de edição, um pouco mais de profundidade nas coisas, um pouco mais de liberdade de texto, não tão preso como o Nacional. Era um charmezinho o jornal. Tom Jobim, como é que você se sente aos 50 anos? Eu me sinto bem, Tereza. Nem pensei que eu fosse fazer 50 anos. Cobria cultura, arte, espetáculos. Então foi uma forma bem diferente do Jornal Internacional, que era só noticiário internacional. Criou um formato bem mais interessante. Os encontros paralelos à programação do presidente já produziram um anúncio concreto. Em questão, o acordo sobre transferência de tecnologia e equipamentos para a exploração de petróleo na plataforma submarina brasileira. O subsecretário de Estado para Assuntos de Energia, John Lieberman, declarou que há 3 contratos em fase avançada para a formação de joint ventures. Trata-se de uma associação anglo-brasileira para a construção de plataformas no Brasil. Este entendimento é a nível de empresas e não de governo. Não foram divulgados os nomes dessas empresas. O subsecretário reafirmou também que o ministro britânico para a Energia, Anthony Benn, vai ao Brasil para acertar os detalhes da negociação. Jornal Amanhã, Londres. O AI-5 faz 10 anos amanhã, dia 13. Será o último aniversário do ato, que vai desaparecer no dia 1º de janeiro, quando as reformas políticas entram em vigor. O articulador das reformas, senador Petroni Portela, falou sobre o AI-5. Eu diria, antes de mais nada, que não cabe, no momento em que estamos à véspera de extinção do AI-5, não cabe julgá-lo. Nós sabemos como e por que nasceu o AI-5. Conhecemos bem as circunstâncias dramáticas que viveu o Brasil ao tempo em que o presidente Costa e Silva foi compelido a baixar o ato institucional número 5 para evitar problemas bem mais graves, problemas políticos de transcendental importância, naquele momento em jogo. Por esse motivo, acho que é importante hoje discutirmos como será sem o AI-5, quais as perspectivas que se hão de abrir à democracia brasileira, extinto o ato institucional número 5. Prefiro olhar para o futuro a voltar as vistas para o passado. No Rio, 3 políticos comentaram o fim do AI-5. O Brasil político amanheceu hoje de roupa nova. Com o fim do ano velho, acabou também o AI-5, um instrumento jurídico que dava ao Executivo poderes discricionários sobre toda a nação brasileira. Deputado Célio Borja, o fim do AI-5 é um desejo pessoal do presidente Geisel ou ele expressou a vontade da maioria do povo brasileiro? Ambas as coisas. Eu sou testemunha de que o presidente, desde o início do seu governo, quis conduzir o país à normalidade democrática. E também, creio, exprime, quando propõe ao Congresso a revogação do AI-5, o desejo de toda a nação. Hoje é um dia bonito, 1º de janeiro, e a natureza está festejando, talvez, o fim do AI-5. Vamos, então, dar prosseguimento à redemocratização do país e estabelecer a liberdade, que é o princípio da nossa vida política. Não se justificava esse longo período de 15 anos que a Revolução se impôs para normalizar o país. Mas, de qualquer forma, foi o fim de uma etapa de quem ninguém terá saudades.
De Teherã, nosso enviado especial Roberto Feice fala sobre os problemas das mulheres no Irã. Em outros países, passeatas de mulheres já contribuíram para a derrubada do governo. Temendo esta possibilidade, o governo revolucionário do Irã deflagrou uma ofensiva islâmica contra o movimento feminista iraniano. O diretor da televisão estatal, Sadegh Ghotbzadeh, disse que as iranianas não têm por que reclamar, já que não serão obrigadas a usarem o chador, o véu islâmico. Nem todas concordam. A feminista norte-americana Kate Millett, por exemplo, convocou a imprensa para dizer que o chador é apenas um símbolo. O que realmente importa, diz ela, é igualdade no casamento, no divórcio e no trabalho. Millett teve de explicar este ponto de vista na rua. Ela foi proibida de falar com a imprensa no hotel. Pouco depois desta coletiva ao ar livre, foi expulsa do país, acusada de intervir nos assuntos internos do Irã. Muita gente concorda com a expulsão. Esta iraniana interrompeu a feminista americana para dizer que também era contra o chador, mas não precisava de ajuda externa para defender seus direitos. Capitalizando o sentimento público contra as feministas, o governo organizou comício que atraiu mais de 100 mil partidários do chador e dos costumes islâmicos. Na plateia, homens e mulheres sentados em lugares diferentes ouviram discursos inflamados contra influências ocidentais. Esta oradora disse que a questão do véu está sendo explorada por forças contra-revolucionárias e conclamou as mulheres do Irã a permanecerem atentas contra agitadores estrangeiros. A ofensiva do governo atingiu seu objetivo. O movimento feminista iraniano entrou em recesso, mas não sem antes atrair atenções de todo mundo e deixar claro que o governo não pode aplicar medidas discriminatórias. Para confirmar a nova realidade, Ayatollah Khomeini recebeu na quarta-feira uma delegação de intelectuais europeias. Na ocasião, ele disse que a Revolução Islâmica pretende respeitar os direitos da mulher. Roberto Feice, Teherã. O plantão do jornal Amanhã informa. Acaba de dar entrada no Instituto Brasileiro de Cardiologia o conhecido pintor e escultor João Maciel, vítima de um ataque cardíaco. O plantão do jornal Amanhã volta a qualquer momento.